Êxodo, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa para que a gente possa entender, mas vamos fazer o possível para sermos bem breve. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Zerezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito.
Portanto, eu disse: faz-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Zerezeu, e do Eveu, e do Zebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouviram a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e diz-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Senhor, Pai querido, Deus amado, queremos te louvar, te adorar e pedimos, ó Deus, instrução do Espírito Santo do Senhor, para que possa confirmar a tua palavra no nosso coração. Fala-nos nesta noite grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos uma passagem onde podemos falar que, se fôssemos dar títulos, seria o chamado de Moisés e o seu encontro com Deus. Nesse texto, aqui Moisés, para que nós possamos começar a entender o tempo de Israel para chegar aqui, nós vamos entender que Moisés já estava com uma idade de 80 anos, desde o seu nascimento até chegar ao seu chamado, para ele cumprir aquilo que Deus determinou para ele. Então, passou-se, além do tempo que eles ficaram no Egito, passou-se 80 anos de Moisés. Mas para que possamos entender esse texto, vamos lá em Gênesis 46, versículo 1 ao 4. Gênesis 46, do versículo 1 ao 4, diz assim: E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito. Certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Amém? Aqui a palavra do Senhor está falando em Gênesis 46, de 1 a 4, Deus orientando Jacó pela situação que eles estavam vivendo em Canaã, na época de deixar a terra e ir para o Egito, porque no Egito eles teriam então alimento, trabalho,
Lá eles iriam se alimentar, criar sua família. Como diz o texto, saíram poucas pessoas junto com Jacó, mas quando chegou no Egito, esse povo cresceu. Como diz o Senhor, olha, farei de ti uma grande nação naquela terra. E eles realmente se tornaram uma grande nação. E essa grande nação se tornou um problema para Faraó. Se tornou um problema para o Egito, porque eles estavam crescendo e multiplicando. E então foi aonde Faraó falou, olha, esse povo está crescendo demais. Eles vão tomar o nosso lugar. Nós temos que fazer algo com este povo. No capítulo 1 de Êxodo, de 1 a 7, fala assim: Este, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Ou seja, saiu um pouquinho de gente. Foram poucos que foram para o Egito, mas como diz o texto, no Egito eles cresceram, e nós já falamos, eles multiplicaram e continuaram multiplicando, aonde Faraó então começa a escravizá-los. Depois que José morre, o Faraó, que gostava de José, que fez José governador, também vem a falecer. Então o que assume o lugar deste Faraó trata o povo como escravos. Ele trata o povo com rédea curta, de uma forma que o povo não, ele achava que o povo não iria crescer mais, que o povo iria depender do Egito, como realmente eles dependiam dos egípcios, eles dependiam daquilo que eles faziam para comer, eles eram escravos e ainda tinham que pagar impostos. Então era um povo massacrado, era um povo que realmente não tinha muita liberdade, ou melhor, nenhuma. Nós podemos ver que no capítulo 1, de 1 a 7, fala sobre o que acontece com o povo, mas veja só, Moisés está ali e ele vai apacentar o rebanho do seu sogro. E ele o leva para o deserto, para um lugar no deserto, aonde havia alimento para as ovelhas, aonde tinha alguma coisa para que as ovelhas pudessem se alimentar. E é onde ele vai para o monte de Deus, a Horebe. E chega ali Moisés, então, vê e participa de um grande milagre. Moisés participa de um grande milagre. A sarça começa a queimar, mas não queimava, não era consumida. E naquele lugar ali, quando Moisés chega ali, ele começa a perceber que há algo estranho, algo diferente está acontecendo. E como todo homem é curioso, ele quer ver, ele quer aproximar, ele quer chegar próximo,
ele quer sentir aquilo que estava acontecendo, ver o porquê, por que a sarça está queimando, mas não queima, ela não é consumida. Então Moisés, como diz o texto, ele quer olhar, ele quer observar, e o Senhor então diz para ele: olha, fica quieto, somente observa, não faz nada. E o Senhor, ao revelar-se a Moisés, ele revela para ele através da sarça e o faz lembrar: olha, eu sou o Deus dos seus pais. Quando ele diz isso, Moisés então, como diz o texto, Moisés, ele fica, vamos assim dizer, abismado com o que está acontecendo, da presença de Deus, sente aquele poder, e ele então se esconde, ele tampa o rosto. De temor e tremor do Senhor. E o Senhor então fala com Moisés na sarça, em Êxodo capítulo 2, versículo 23, fala assim: e aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E aconteceu, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Olha só, nós sabemos que quando Deus começa a falar com Moisés, e se revela a Moisés, Deus chama Moisés para cumprir algo que ele prometeu a Abraão. Deus havia prometido a Abraão lá no início, em Gênesis: olha, sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, um lugar melhor. Vou te mostrar um lugar que realmente vai ser melhor do que aonde você está. Praticamente isso, em minhas palavras. Então, aqui o Senhor começa a cumprir esta promessa que passou de Abraão para Isaque, de Isaque para Jacó, e assim foi. Tanto que aquele povo que estava no Egito, quando Deus fala que Ele é o Deus dos seus pais, eu sou o Deus dos seus pais, Deus está lembrando aquele povo que estava no Egito quem Ele é. Porque eles já haviam esquecido, já estavam acostumados com os costumes egípcios, com os deuses egípcios. Tanto que nós observamos que ele fala: olha, eu sou o que sou. Eu sou o Deus dos seus pais. Para que eles pudessem lembrar quem é Deus, quem é o Senhor. Esse Deus que fala: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu sou aquele que fez, faz e fará. Amém? Este é o Deus que nós servimos, e é o Deus que se apresenta para Moisés. E quando ele diz para Moisés: olha, Moisés, o lugar ao qual você está é terra santa. Aleluias.
tira as sandálias, ou o sapato, eu não sei qual é a sua tradução, depende da tradução, tira as sandálias do pé ou tira o sapato dos pés, porque aonde você está é terra santa. Então Deus está falando com Moisés, e Moisés ali então entende que ali é um lugar dele adorar a Deus. Tirar as sandálias é sinal de humildade, de entrega, de renúncia. Podemos entender que Moisés então se curva para adorar a Deus, para falar com Deus, para ouvir ao Senhor. Então o Senhor fala com ele: olha, você está na minha presença. Como nós entramos na presença do Senhor e nos humilhamos, nos prostramos, rasgamos nosso coração, nos entregamos para o Senhor, porque estamos na presença do Senhor e entendemos que aonde nós estamos é terra santa, é lugar de adorar a Deus. Então o Senhor diz para ele: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Santidade. O Senhor é santo. Imagina, às vezes nós falamos, e todas as vezes que nós estamos juntos, nós falamos: o Senhor está neste lugar, o Senhor se faz presente neste lugar. Este é um lugar de adoração, este é um lugar de nós nos humilharmos para entregarmos ao Senhor e termos intimidade com o Senhor. O Senhor está aqui. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, ou cobradores de impostos, porque conheci as suas dores. Ou seja, o povo estava sendo oprimido, o povo estava sofrendo. Então o povo clamava ao Senhor pelo seu sofrimento. Imagina só, eles já não tinham o que comer, estavam sofrendo, tinham que trabalhar, talvez dia e noite, para ter o seu sustento, e ainda tinha o dia de pagar impostos. Aqueles homens que vinham e cobravam o imposto. E eles eram obrigados a pagar, eles tinham que pagar o imposto. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, e do amorreu, e do zerezeu, e do eveu, e do jebuseu. Ou seja, Deus estava falando para ele o seguinte: olha, eu vim livrá-los. Eu vim tirá-los daqui, para levá-los para um lugar melhor, uma terra que mana leite e mel, onde vocês não vão precisar mais de serem escravos, não vão sofrer como estão sofrendo. Lá, como nós lemos em Êxodo, capítulo 1, de 1 a 14, diz assim, eu vou ler a partir do 5. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos,
e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Ou seja, aquele povo sofria na mão dos egípcios. E o Senhor então fala com Moisés que ele iria livrá-los. Ele não havia esquecido deles, porque eles achavam que Deus tinha esquecido deles. Deus não havia esquecido daquele povo. O Senhor então levanta Moisés para tirar aquele povo do Egito, para livrá-los do Egito, das garras de Faraó, para que aquele povo deixasse de ser escravos. E agora? Eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O Senhor então fala com Moisés: olha, o povo está sofrendo, e muito. Eu preciso que você venha para tirar o povo do Egito. A promessa do Senhor tinha que se cumprir, para que eles fossem para uma terra aonde mana leite e mel, um lugar melhor, tranquilo, para que eles pudessem sobreviver naquele lugar. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. No monte Horebe, aonde eles estavam. Deus está falando com Moisés: olha, você vai tirar o povo do Egito e vai vir para cá, para o lugar santo. Você vai vir para cá para adorar a Deus. Tirar o povo da escravidão. É o que o Senhor está falando: olha, você vai tirar eles de lá da escravidão e vai trazer para cá, para que eles possam me adorar. Levar no monte Horebe, como está lá no versículo 1.
o monte de Deus. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Eles vão perguntar: qual é o Deus que te enviou? E disse Deus a Moisés: eu sou que sou. Acabou. Eu sou o mesmo Deus dos seus pais. Eu sou o mesmo Deus que agiu a favor dos seus pais. Continuo agindo. Eu sou o mesmo. Eu sou o Deus dos seus pais. Diz isso para eles. Foi o que Deus mandou Moisés dizer para o povo. O eu sou me enviou. O Deus de seus pais. No versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. No versículo 16, vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Ele está falando o versículo 9 da conversa que ele teve com Deus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então o Senhor está lembrando aquele povo, falando: olha, eu vou livrar vocês. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. O Senhor está repetindo para que eles pudessem entender, repetindo o versículo 8. E ouviram a tua voz, e ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao Egito, e diz-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Ele está falando: olha, o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou, deixa-nos ir a nossa caminhada de 3 dias para chegarmos até o Monte Horebe e adorar o Senhor, e engrandecer o nome do Senhor. Eles queriam ir nessa jornada para sacrificar ao Senhor, entregar para o Senhor sacrifícios, agradecer a Deus pelo livramento. E o Senhor fala então para Moisés que ele iria endurecer o coração de Faraó, que Faraó não iria liberá-los nem por mão forte, mas que era para ele ir lá e conversar com ele e pedir: libera o povo. Mas ele sabia que ele não iria liberar, porque Deus
Iria mostrar através de Faraó que ele é poderoso, que Deus tem poder. Assim como Faraó achava que era Deus e que ele era poderoso, então Moisés vai, conversa com Faraó e Faraó não os libera. Então nosso Deus envia as 10 pragas. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Quando o Senhor fala, olha, vai lá, Ele não vai liberar, mas eu vou feri-lo com as minhas maravilhas, eu vou fazer sinais e maravilhas. O Senhor fez sinais através de Moisés. Quando o Senhor envia as 10 pragas, cada praga significava um deus do Egito, a derrota de um deus do Egito. E a última praga, a derrota de Faraó, que achava que era Deus. Quando nós sabemos, Deus envia o anjo da morte, aonde não tem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. O anjo então entrava naquela casa e o primogênito daquela casa era morto. E o primogênito de Faraó, seu filho, ao qual estava sendo preparado para ser um Deus, então ele morre naquela noite. Aí sim, Faraó libera o povo para ir embora. Mas o Senhor fala para Moisés: o povo não vai sair de mão vazia. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 35, diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes e eles despojavam os egípcios. Veja bem, vai lá, pode pedir que eles vão dar. Irmãos, eles saíram daquela nação, daquela terra, de um jeito assim, correndo, fugidos. Que a palavra do Senhor fala que depois que aconteceu, que o anjo passou, eles tiveram que sair correndo. Quando o Faraó os liberou, eles não podiam pegar muita coisa. Eles já estavam com tudo preparado para sair correndo. Se esquecesse alguma coisa, ficaria para trás. Mas antes foram lá e olha, eu preciso de uma vasilha de prata, toma. Eu preciso de uma vasilha de ouro, toma. Eu preciso de roupas de linho, roupas bonitas, vestes.
melhores do que as nossas, toma. Entregaram tudo para o povo. O povo saiu abastecido daquela nação. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso tudo? Contar esse contexto todo, para o que eu vou aplicar isso na minha vida? O que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Primeiro, andamos com Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Andamos com Deus, estamos com o Senhor. Segundo, o Senhor tem uma promessa para mim e para você. Eles caminharam para a terra prometida. Eles caminharam para uma terra larga, que mana leite e mel. Nós estamos caminhando por uma terra prometida. Estamos caminhando para o céu. Um lugar excelente, um lugar melhor. Não foi isso que Deus ofereceu para aquele povo, um lugar melhor? Um lugar tranquilo, de paz, de alegria, de amor. Embora eles tiveram que lutar para tomar, mas nós estamos caminhando com nossos problemas, com as nossas dificuldades, talvez andando a trancos e barrancos, sendo empurrados, mas um fortalecendo o outro, caminhando para a terra prometida. Estamos caminhando em direção aos céus, um lugar melhor, um lugar tranquilo, onde a palavra do Senhor fala. Não entra pecado, não vai entrar nada de errado, não entra tristeza, não entra choro. Lá não vai ter choro. Lá vai ser, como dizem, só alegria, paz, tranquilidade. Vamos adorar o Senhor, uma terra para que nós possamos adorar ao Senhor, nos render para o Senhor sem preocupar. Então, assim como o Senhor tinha um lugar para este povo, o Senhor tem um lugar para nós. A palavra do Senhor aqui fala que o Senhor iria fazer maravilhas para libertar o povo do Egito. O Senhor faz maravilhas no nosso meio hoje. O Senhor faz maravilhas na nossa vida. O Senhor age ao nosso favor. Quando estamos na casa do Senhor, temos que tirar a sandália dos nossos pés, porque é terra santa, lugar de adoração, presença de Deus, lugar de encontrar com o Senhor, de buscar ao Senhor, de se render ao Senhor, de entregar sacrifício para o Senhor, sacrifício de louvor, de adoração. Há um lugar reservado para nós. Há um lugar melhor, aonde nós vamos estar tranquilos. Assim como o povo saiu do Egito, e a palavra fala que eles então pediram vasilhas de prata, de ouro. A palavra do Senhor em Apocalipse fala que a nova Jerusalém, ela é de ouro. Espero que você entenda isso. É o lugar que Deus tem para nós. É um lugar lindo e maravilhoso. Então que nós venhamos continuar buscando ao Senhor, nos rendendo para o Senhor, nos entregando para o Senhor,
para que a promessa do Senhor se cumpra nas nossas vidas, para que nós possamos entrar no céu e chegar lá e falar: eu venci, eu venci. Que o Senhor possa confirmar no nosso coração, no seu coração, que Ele tem um lugar melhor para nós. Creia nisso. O Senhor, Ele é o nosso Salvador. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. E você agora vai poder, ou de joelhos, assentado, de pé, fique à vontade, fazer aquela oração e falar com o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor tem um lugar melhor para mim. Me dê força para que eu possa chegar nessa terra que mana leite e mel, nessa terra boa, essa terra de paz, de alegria, de tranquilidade. Que você possa falar com o Senhor agora, em nome de Jesus.